A paz do Senhor, bom dia! Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua manhã, Deus abençoe aí a sua casa, a sua família. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler a Bíblia toda ao longo desse ano mais uma vez. E hoje nós vamos encerrar, nesse dia 24 de fevereiro, nós vamos encerrar aí a leitura do livro de Números, esse livro que nos mostrou, nos deu uma visão de como foi andar, como foi a peregrinação desse povo pelo deserto e como que Deus deu a lei, como que ele foi trabalhando esse povo ali durante os 40 anos que eles ficaram no deserto. E hoje nós vamos ler aí os dois últimos capítulos 35 e 36. Estamos aqui naquelas instruções finais, antes deles atravessarem a terra para conquistarem Jericó. E aqui então Moisés está recebendo as últimas ordens e está repassando essas ordens ao povo. Você que é novo aqui, nós estamos lendo a Bíblia toda, né, ao longo deste ano. Você tem uma playlist aqui no canal com todas essas leituras, esses áudios, né, e esses vídeos. Seria importante que você fizesse daqui para frente, não desanime, faça. E aí, se for dando, você vai ouvindo para trás também, né? Estamos aí no começo do ano e com certeza vai ser uma grande bênção, amém? Muito bem, hoje é capítulo 35 e 36, e no capítulo 35 diz assim: O Senhor disse a Moisés junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó: ordene aos israelitas que, das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. Entregue também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas. Lembrando que os levitas não receberam terra porque eles cuidavam do templo, ali do sistema de adoração, junto com os sacerdotes. E as terras ao redor servirão de pasto para o seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor de suas cidades se estenderão por todas as direções por 450 metros a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros das cidades em todas as direções, leste, oeste, norte, sul, com a cidade no centro. Essa será a área de pastagem da cidade. Ou seja, faça 900 metros quadrados, né? E coloque a cidade no meio. Ou se a cidade já existir, a partir dali então. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48, com as pastagens ao redor. As cidades virão da herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidade. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. As cidades de refúgio. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do Jordão e 3 do lado oeste, na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros também que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato, e o assassino deverá ser executado. Ou se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato,
e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurra ou joga contra ela um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e a ferem com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá ser executado. O vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Gente, tinha pena de morte naquela época, tá vendo só? Então, se fosse acidental, podia ir para essas cidades de refúgio e ficar ali até o julgamento. Mas se fosse premeditado, vocês viram aqui que era executado imediatamente. Se contudo alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade ou jogado algo que acerte a pessoa acidentalmente ou sem intenção, deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos, e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusado e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusado do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele ficará até morrer, ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo sagrado. Se contudo o acusado sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio e o vingador o encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada um assassinato. O acusado deveria ter ficado dentro da cidade até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusado poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato ou condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. E jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusado volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contaminem a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali, eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel. Mulheres que também herdaram propriedades, capítulo 36. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: o Senhor instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade, as filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção de terra da nova tribo. E essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de Judá é justa. É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel
que têm o direito de herdar propriedade deverão se casar com homens de um dos clãs de sua propriedade, da sua própria propriedade, própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para a outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Vejam que as novas realidades, as situações que iam surgindo, elas iam sendo construídas com base naquilo que Deus ia orientando a Moisés. Então, nesse sentido aqui, era uma lei teocrática, a partir das instruções que o Senhor havia dado àquele povo, né? É muito interessante. Então, era normal, necessário, né, a instituição dessas leis civis, né, morais, éticas, para que o povo pudesse ser bem sucedido, né, nessa nova terra onde eles habitariam, e como então seria a convivência entre eles e tudo mais. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Nós nos vemos amanhã no livro de Deuteronômio, que é muito interessante, né? O nome do livro, na verdade, é Introdução ao Primeiro Discurso de Moisés, né? São as leis, coisas assim. E vai ser muito bom esse livro também. Nós vamos ter mais luz, né, sobre esse período que esse povo passa no deserto. E depois, na sequência, nós vamos entrar também já no livro de Josué. Lembrando que Deuteronômio, nós temos nele 34 versículos e ele vai ser finalizado com a morte de Moisés. Então aqui nós não estamos numa ordem cronológica, mas nós estamos visitando momentos específicos, né, dessa peregrinação pelo deserto, e nós vamos cada vez mais tendo luz sobre esse período que eles estavam vivendo, de 40 anos, né, que eles passaram aí neste deserto. Tá bem? Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Lembre de deixar o seu like, seu joinha, se inscreva se não é inscrito e sempre compartilhe com alguém. Vale a pena, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.